Schiller, o assunto não pode ser outro. A cada dia, uma declaração mais polêmica do que outra do presidente Bolsonaro. A tal ponto que aliados já começam a recriminar o presidente, como aconteceu com o governador de São Paulo, João Dória. Tudo bem, Zé Paulo? Olha, realmente eu escrevi um artigo sobre isso exatamente na semana passada. Tinha combinado com o presidente, né? Porque ele acabou, brincando na gíria do jornalismo, esquentando o meu texto lá, né? É quase impressionante isso. Quer dizer, toda semana, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, o presidente arrisca uma provocação, uma declaração polêmica, etc. Ontem eu escutava no Roda Viva o ex-ministro Santos Cruz, general Santos Cruz, e perguntaram para ele: general, essas provocações, essas frases, tem um método nisso, tem uma estratégia nisso, ou é um jeito, nada? Ele disse: não, né, o general Santos Cruz talvez não quis fazer nenhuma observação maior, mas ele disse: não, isso é o estilo, quer dizer, formado no parlamento durante 30 anos. O presidente Bolsonaro parece que não se deu conta de que ele não é mais deputado, que ele não está ali para fazer o pinga-fogo no Congresso. Na Câmara dos Deputados você tem 513 deputados, você tem a mídia lá, etc. Agora tem redes sociais. Quer dizer, para você se destacar naquele mar de gente, aquele mar de deputados, você tem que dizer alguma coisa forte, você tem que fazer um show, você tem que dizer uma frase polêmica, como num debate. A gente conversava aí sobre os 30 anos do debate de 1989, quer dizer, num debate de 10, 15, às vezes 11 pessoas, se você não dizer uma frase forte, né, que acaba virando sendo viralizada na internet, você não obtém destaque. A minha impressão, quer dizer, é que tem um pouco disso. Quer dizer, o presidente Bolsonaro continua, é como um cachimbo que entorta a boca, ele continua agindo como ele agiu ao longo da sua vida política, que, diga-se de passagem, é uma vida vitoriosa. Eu já acompanhei muitos políticos, né, evidentemente, na minha vida de analista político, quer dizer, e eu percebo o seguinte: o político é escravo da sua biografia. Quer dizer, como um político que ocupa uma posição como essa é um político vencedor, né, ele considera na cabeça dele que aquele estilo que levou ele à presidência ou ao governo do Estado, etc., é o estilo que funciona, e ele é fiel àquele estilo. Não é? Quer dizer, então é muito difícil a gente querer inventar um outro Bolsonaro. Eu estava nos Estados Unidos semanas atrás, eu estava observando a figura Trump versus Obama. O Obama foi o modelo de um político moderado, quer dizer, que soube fazer essa distinção entre quem era o ativista pré-presidência, ligado aos movimentos negros americanos, direitos civis, etc., e quem era o presidente da República. Quando houve aquelas mortes de pessoas negras, etc., o movimento Black Lives Matter, a vida dos negros importa, etc., o presidente Obama ele se colocou como chefe de Estado, ele não aderiu a nenhuma das posições, foi muito criticado por isso. Não é? Quando o presidente Trump, na linha contrária, ele é um presidente estilo Bolsonaro, quer dizer, ele vai para o ataque, ele usa redes sociais. Semana retrasada ele mandou embora dos Estados Unidos, literalmente, as deputadas da esquerda do Partido Democrata, de origem somaliana, Somali, né, e de origem de Porto Rico, etc., que são herdeiras de imigrantes, mas que são cidadãs americanas. Né? E é um pouco esse estilo, é o novo populismo, são políticos que consideram que dividir é um tipo de estratégia, né? E aí é um negócio meio sem muito raciocínio, né? Porque vai de tudo. Né? Declaração do Bolsonaro ontem sobre o Fernando Santa Cruz, né? Ela não tem nenhuma lógica, né? Nenhuma lógica, porque ele ouviu falar há 30, 40 anos atrás que o pai, né, do presidente da OAB havia sido morto pelos próprios companheiros de guerrilha. Isso não é uma informação, isso é uma opinião. Cabe ao presidente da República dar uma opinião sobre um assunto delicado como esse, a informação sobre a qual ele não tem certeza, que ele ouviu falar. Quer dizer, então isso tem um pouquinho de método, ou seja, no sentido de manter a atenção, de falar para 30% do eleitorado. Agora acho que vem muito do estilo dele, e acho que isso tem um limite. Isso vai levar o país a um nível de tensionamento político tal, não é? Que, na minha opinião, assim, é muito difícil de prever as consequências. É o Rafael, bom dia. Eu queria perguntar para você exatamente isso. O presidente, ele emendou aí uma sequência, desde o começo do mandato, né? Declarações, publicações em redes sociais,
guerra contra determinados veículos de comunicação, ou seja, é um mandato tumultuado desse ponto de vista, né? Esse tumulto foi gravemente intensificado no último mês, mais precisamente desde que ele indicou ou anunciou que indicaria o Eduardo Bolsonaro para a embaixada lá nos Estados Unidos. Houve toda aquela reação. Tem alguns ministros do governo que partilham dessa mesma tese do confronto. O ministro da Educação é um deles, por exemplo. E um mandato presidencial de 4 anos é uma maratona, né? É um mandato longo. O que é que esse perfil do presidente pode significar para um país com 13 milhões de desempregados, que ainda procura encontrar um caminho para sair da mais grave recessão da história, para um país que já tinha entrado na campanha eleitoral rachado do ponto de vista político? Como é que a gente pode vislumbrar 4 anos nessa batida? Quem é que desiste primeiro, o país ou o Bolsonaro, de continuar assim, Chile? Olha, Rafael, eu diria assim, o Brasil tem uma enorme agenda econômica pela frente. Tem agora, no segundo semestre, que é a reforma tributária, complicado, muito mais complicado que a reforma da Previdência, porque tem uma questão entre os estados, os municípios, tem repartição do bolo tributário, tem uma disputa setorial para ver que tipo de imposto, é muito mais complicado. Você tem a MP da Liberdade Econômica, que é uma mini revolução, você tem que finalizar a reforma da Previdência, tem a autonomia do Banco Central, tem o programa do gás, enfim, é uma agenda econômica enorme. Quer dizer, o que eu acho que vai acontecer é o presidente, a figura do presidente vai se descolar dessa agenda. Quer dizer, o que salva esse governo, na verdade, é o fato de que o Congresso ganhou autonomia, eu chamei isso de modelo de corresponsabilidade, quer dizer, onde a agenda econômica é assumida pelo Paulo Guedes, pela equipe econômica, né, e pelo Congresso, e vamos lá, pelo centro político, PSDB, democratas, uma parte do centrão, algumas lideranças, dentro do próprio governo. Você tem lá na área internacional o Marcos Troir, você tem o Rogério Marinho na área de Previdência, você vai tendo, vai disseminando liderança, e o presidente fica meio descolado dessa agenda, fazendo esse tipo de guerra cultural. Então você tem uma situação muito, inédita na nossa democracia, um presidente fazendo guerra cultural por um lado. Você veja que o presidente mal fala da agenda econômica. Primeiro porque ele não domina a agenda econômica. Ele não... Pergunta para o presidente Bolsonaro o que ele conhece de reforma tributária, deve conhecer quase nada. Pergunta o que ele conhece da MP da Liberdade Econômica, eu duvido que ele saiba o que está escrito na MP da Liberdade Econômica. Porque não é a agenda dele, não está preocupado com isso. Então ele fica falando desse tipo de declaração. Eu estava escutando vocês comentários sobre a questão da autonomia da Polícia Federal, etc. Quer dizer, quando ele fala que o Greenwald cometeu algum crime, é da boca para fora, ele não tem informação sobre isso. A Polícia Federal ela opera de maneira estratificada. É possível que, nesse caso, o ministro Moro tenha alguma informação. O presidente seguramente não tem informação nenhuma, é só da boca para fora. Eu acho que isso... O sistema político é resiliente, eu acho que ele vai criar, Rafael, uma maneira de funcionar. E a maneira de funcionar é essa, vai se descolar a agenda econômica que realmente importa da figura do presidente da República, vai ser assumida pelo Congresso por uma parte do governo e o presidente vai prosseguir nesse processo de tensionamento político. Não acho que isso vai inviabilizar o governo a curto prazo. Eu acho que não tem crime de responsabilidade, eu acho delírio isso. Eu via juristas hoje na imprensa falarem que houve quebra do decoro, a dignidade, a honra da cargo da presidência da República, a Lei 1079, essa do crime de responsabilidade. Obviamente não tem. Isso aí se tivesse crime de responsabilidade nisso, quer dizer, você teria um nível de instabilidade no país absurdo. Entende? Agora, nós vamos ter um governo tenso, uma democracia instável, e tomara que aconteça isso. Talvez seja um pouquinho de desejo meu, que essa agenda econômica realmente se descolhe do presidente, mas é isso que eu estou enxergando. Parece que o ministro Paulo Guedes perdeu um pouco do protagonismo, né, Chile? Olha, a impressão que eu tenho é que muito protagonismo queima, né, José Paulo, quer dizer, ele saiu um pouquinho do fronte. Nós estamos com um recesso no Congresso, a reforma da Previdência volta em agosto, então eu acho que é o momento também de sair um pouco. O ministro Paulo Guedes teve um destaque interessante, chamado Plano Guedes, é uma matéria na revista Veja interessante no fim de semana. Quer dizer, não vejo o protagonismo dele como necessário a todo momento. Quer dizer, eu acho que ele teve aqueles 2 episódios na Câmara muito fortes, ele tem um temperamento forte. Mas é bom que outras lideranças surjam dentro do governo, Então,
A mim parece que a agenda econômica do governo é o que salva. O que a gente vê no mercado, a Thaís pode me confirmar ou não isso, é que o mercado fez essa distinção já. Quer dizer, os atores de mercado dizem o seguinte: olha, o governo pode ser uma confusão, realmente o presidente Bolsonaro fala demais, mas o fato de ter uma boa agenda econômica, e a Bolsa está a 103 mil pontos, o risco do país está o mais baixo aí da série dos últimos 5 anos, juro deve cair mais esse ano ainda, os bancos todos estão dando, nós podemos terminar juros esse ano a 5 pontos alguma coisa, quer dizer, perspectiva de crescimento do ano que vem é boa. Enfim, quer dizer, então tem um descolamento no país nesse momento, não é? Que é o jeito de funcionar desse governo. E eu acho que nós vamos assim os 4 anos.